Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Olá, meu povo aí da Anatocast, tudo bom, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aulinha aqui, olha, no seu canal de Anatomia Humana, intitulado, olha só, Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Beleza aí, galera? Olha só, já vou deixando aqui como de praxe para vocês todos os nossos canais de comunicação, e-mail, site, Instagram, redes sociais, enfim, fica à vontade para você interagir aí com a gente. Aproveita, viu? Pergunta, manda dúvidas, críticas, elogios, enfim, interage aí com todos aqui do Anatocast que a gente vai adorar responder suas perguntas. Ou se você preferir, também deixa aqui embaixo, vai aí nos comentários e deixe sua pergunta aí, sua dúvida, caso tenha, que a gente possa esclarecer aí para vocês da melhor forma possível. Beleza? Aproveitando, galerinha, você que também ainda não é inscrito aqui no nosso canal, faz esse favor aí, vai aí embaixo, inscreve no nosso canal, ativa as notificações aí nesse sininho aí, para você ficar recebendo todas as atualizações aqui do nosso canal, para que a gente possa aí interagir e você ficar por dentro aí de todas as novidades aqui do nosso Anatocast. Beleza? Vamos para o que interessa de hoje, que é a nossa anatoaula, e hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, não que os outros não sejam, viu? Mas esse é, dentre as articulações, uma das mais importantes aqui que a gente vai ter nessa aulinha de hoje. Então, já olha só, a gente vai falar hoje nessa anatoaula sobre a articulação do tornozelo. Algumas pessoas também conhecem aí como articulação tíbio-társica, outras pessoas conhecem como articulação talocrural, dá na mesma coisa. É a mesma articulação que a gente está falando. Beleza? E olha só, esse assunto a gente aqui, ó, esse assunto de articulação e tornozelo, por exemplo, a gente trabalhou, né? A gente conversou lá no nosso canal de podcast chamado de Anatocast, lá na temporada de número 3, o episódio de número 3 dessa temporada, terceira temporada, tá joia? Então, olha só, é isso mesmo, viu? Nós temos um canal de podcast, vocês podem acessar qualquer uma dessas plataformas aí disponível para vocês. Vocês vão encontrar aí, é só digitar lá o Anatocast. Aproveita, avalia no Spotify, vai lá, dá as estrelinhas que você achar que a gente merece. Favorita aí no Deezer, segue aí no Google Podcast, no Apple Podcast, no Castbox, enfim, qualquer uma das plataformas aí sua preferida de podcast. Procura lá pelo Anatocast, que você vai encontrar aí já para mais de 40 capítulos já, episódios que tem aí disponível para vocês nessas plataformas. Beleza? Vamos para a aulinha de hoje, articulação do tornozelo. Quem está chegando aqui pela primeira vez, mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Vitor Caiapo e sou professor aqui de Anatomia Humana da Universidade Federal de Pernambuco, aqui na cidade de Caruaru, no campus do Agreste da UFPE. Beleza? Vamos para essa aulinha de hoje, olha só. Os principais objetivos dessa aulinha de hoje é a gente identificar aí as nossas superfícies articulares que formam, então, essa articulação do tornozelo. A gente também vai trabalhar com a classificação dessa articulação, ok? Qual é o tipo, qual é a classificação que ela é enquadrada hoje dentro dos critérios anatômicos. Vamos falar sobre os principais movimentos que essa articulação permite que a gente consiga realizar. E vamos falar sobre os meios de fixação, que são os elementos ali principais articulares, em especial ali os ligamentos que dão essa estabilidade a essa articulação, evitando, por exemplo, que as superfícies articulares percam esse contato e podendo aí evoluir para uma luxação articular. Beleza? Vem com a gente, preste atenção e se liga aí, olha só. Iniciando com as superfícies articulares, a nossa articulação do tornozelo ela ocorre aqui, ó, nessa transição entre a perna e o pé, na transição entre os ossos da perna, tíbia e fíbula, para os ossos do pé, que é os ossos do tarso. Em especial, um dos ossos do tarso, chamado de talos. Então, a articulação, ó, do tornozelo ocorre entre as extremidades distais da tíbia e da fíbula e a porção mais superior do osso do talos. Essa região inferior da tíbia, que se encaixa sobre o osso do talos, a gente normalmente intitula essa região de face articular inferior da tíbia. Então, a face de baixo, né, a face mais inferior da tíbia, chama-se face articular inferior da tíbia. E essa face, ela encaixa-se sobre a região mais superior do osso do talos. Essa região superior do osso do talos é uma estrutura meio arredondada, formando praticamente um côndilo superior. É uma estrutura arredondada chamada de tróclea. É a tróclea do talos. Então, em especial, a tróclea do talos se encaixa, ok? Ou melhor, a face articular inferior da tíbia se encaixa sobre a tróclea do talos. E além dessas duas estruturas, da face articular inferior da tíbia e da tróclea do talos, a gente também tem dois elementos ósseos importantes.
um elemento ósseo importante da própria tíbia e um outro elemento ósseo importante da fíbula. São dois elementos lateral e medialmente a articulação, chamados de maléolos. O maléolo da tíbia, ou maléolo medial, e o maléolo da fíbula, ou maléolo fibular. Essas duas estruturas ósseas, somadas à face articular inferior da tíbia e à tróclea do tálus, compreendem, formam o conjunto aqui das superfícies articulares da articulação do tornozelo, tá já? Então aqui há algumas outras imagens para a gente observar. Uma visão aqui mais anterior, né, ou antero-superior da articulação do tornozelo. A gente tem aqui então, ó, a tróclea do tálus, essa porção mais esbranquiçada aqui, como se ela tivesse revestida, e normalmente ela é, revestida pela cartilagem articular. E aqui, ó, nessa porção mais inferior da tíbia, é a face articular inferior da tíbia. Do lado medial, essa extremidade óssea, que é esse prolongamento, essa projeção óssea da tíbia distalmente, que é o chamado maléolo tibial, ou maléolo medial. E aqui lateralmente, essa projeção óssea da extremidade distal da fíbula, que é o maléolo lateral, ou maléolo fibular. Todos esses elementos formam, então, essa superfície articular da articulação do tornozelo. Aqui numa visão mais posterior, aqui a tróclea do tálus, a face articular inferior da tíbia, aqui ó, o maléolo medial, né, o maléolo tibial, e aqui o maléolo lateral, ou maléolo fibular. Beleza? Então esses são os 4 principais elementos que compreendem essa superfície, ou essas superfícies articulares da articulação do tornozelo. E aqui novamente uma outra imagem, agora numa vista mais inferior da tíbia e da fíbula, tá joia? Retiramos aqui então o pé, retiramos o osso do tálus, propriamente dito, dessa articulação do tornozelo, e aqui a gente consegue observar a face articular inferior da tíbia e as duas faces articulares dos maléolos. Aqui a face articular do maléolo medial e aqui a face articular do maléolo lateral. Todas essas três, somadas com a tróclea do tálus, compreendem então as superfícies articulares da articulação do tornozelo. Beleza aí? Tranquilos? Vamos seguindo, olha só. Como que essa articulação ela é então classificada? Vocês já viram em algumas outras anatoaulas sobre classificação das articulações. Não? Não viu não? Não tem problema. Vai depois, daqui a pouco, você vai na playlist da primeira temporada aqui do AnatoCast, que tem 2 aulas só sobre articulações. Um sobre generalidade das articulações e uma outra sobre as articulações sinoviais. Beleza? Daqui a pouquinho você vai lá e rever um pouquinho dessas articulações, dessas 2 anatoaulas. Mas a articulação do tornozelo, de uma forma geral, esse encaixe da tróclea do tálus com a face articular inferior da tíbia, ela é o encaixe, ela é um encontro de 2 superfícies articulares que tem um formato geométrico semelhante, ok? Semelhante à extremidade de um cilindro. A extremidade de um cilindro cheio e a uma extremidade de um cilindro vazio. Quando as articulações apresentam o seu formato geométrico das suas superfícies articulares, semelhante a segmentos de um cilindro cheio e um vazio que se encaixam entre si, normalmente essas articulações são classificadas como sinovial do tipo gínglimo, ou também chamada sinovial em dobradiça, ok? Ou sinovial em dobradiça. Essas articulações sinoviais do tipo gínglimo permitem que a gente realize os movimentos em torno de apenas um único eixo de movimento, que é exatamente o eixo transverso. O eixo transverso. Portanto, quando uma articulação, qualquer que seja ela, permite movimentos em torno de apenas um único eixo, a gente normalmente classifica essa articulação, quanto ao número de eixos de movimento, em articulações do tipo uniaxial, que é o caso da articulação do tornozelo. É uma articulação sinovial do tipo gínglimo, ok? Essa classificação é quanto ao formato geométrico de suas superfícies, e ela também é classificada como do tipo uniaxial, porque ela permite movimento em torno de apenas um único eixo de movimento, que é o eixo transverso. Beleza aí? Tranquilo? Bom, as articulações, de uma forma geral, que permitem movimentos em torno do eixo transverso, esses movimentos normalmente são intitulados de flexão e extensão. Por exemplo, quando a gente está falando da articulação do cotovelo, em especial a articulação húmero-ulnar, essa articulação permite apenas movimentos em torno do eixo transverso. E esses movimentos são ditos flexão e extensão. E aqui no tornozelo, da mesma forma, é uma articulação sinovial do tipo gínglimo, uniaxial, que permite apenas movimentos em torno do seu eixo transverso. O que levaria-nos a pensar que que o nome desses movimentos seriam de flexão e extensão. Mas não é verdade. No tornozelo, a gente não utiliza propriamente dito esse nome ou esses termos de flexão e extensão para os movimentos do tornozelo. Tá já? Aqui a gente tem 2 imagens mostrando. Ó, quando a gente faz o movimento de tracionamento do dorso do pé, essa parte de cima do nosso pé, que a gente traciona ele para cima,
como se ele fosse se aproximar da região anterior da perna. Esse movimento é chamado de flexão dorsal ou dorsiflexão. É quando a gente traz o dorso do pé para cima, em direção à perna. Flexão dorsal ou dorsiflexão. O movimento contrário agora, quando a gente leva a planta do pé, essa parte de baixo do nosso pé, a planta do pé, e a gente faz uma pressão, por exemplo, sobre o solo, de modo que a gente fosse ficar, por exemplo, de ponta de pé. Esse movimento de trazer a planta do pé para baixo é chamado de flexão plantar, ou também chamado plantiflexão, ok? Então a gente não utiliza os termos flexão e extensão para os movimentos de articulação do tornozelo. A gente utiliza flexão dorsal ou dorsiflexão, quando o movimento é de tracionamento do dorso do pé, sentido superior, em direção à própria perna. E flexão plantar ou plantiflexão, quando a gente traz a planta do pé para baixo. A planta do pé para baixo, como se fosse empurrando o solo, num movimento semelhante, como se fosse ficar nas pontas dos pés. Esse movimento chama-se de flexão plantar. Então, a articulação do tornozelo permite que a gente realize os movimentos de flexão plantar ou flexão dorsal. Ou não, e flexão dorsal, né? Então, flexão dorsal, flexão plantar na região da articulação do nosso tornozelo. Alguém pode dizer assim, ah, professor, mas eu faço, sabe o quê? Eu faço assim com o meu pé, ó. Faço vários movimentos com o meu tornozelo. Ei, eu concordo que você consiga fazer esses movimentos. Mas esses movimentos, eles não ocorrem unicamente na articulação do tornozelo. Quando você faz esses movimentos com o seu pé, por exemplo, esses movimentos precisam do auxílio, precisam que outras articulações no entorno do tornozelo também auxiliem nesses movimentos. Então, puramente, se a gente conseguisse isolar todas as articulações e deixasse apenas a articulação do tornozelo, a gente consegue realizar apenas os movimentos de flexão e extensão. Esses outros movimentos que a gente faz com o nosso pé precisa do auxílio de outras articulações que estão ali próximas, que estão ali no entorno da articulação do tornozelo. Beleza? Então a articulação do tornozelo ela é simples, sinovial do tipo gínglimo, uniaxial, que permite apenas os movimentos de flexão dorsal, flexão plantar. Ok aí? Tranquilo? Bom, e como é que esses elementos articulares são mantidos em sua posição original? Como é que eles são estabilizados, ok? Como é que se evita que esses ossos percam? Como é que eles saem de sua posição original? Então, olha só, além de toda a estrutura muscular da nossa perna, seja da região anterior, da região lateral ou da região posterior, essa musculatura normalmente transita atravessando a articulação do tornozelo. Então toda essa musculatura é importante para dar essa estabilidade do tornozelo. Mas para além dessa musculatura, a articulação apresenta elementos intrínsecos a ela, próprios dessa própria articulação, que são os ligamentos. E em especial a articulação do tornozelo apresenta dois grupos de ligamentos. Um grupo mais localizado medialmente na articulação, como é isso que a gente está vendo aqui, esses 4 feixes aqui, ó, destacados na cor verde, é um grupamento dito medial, e temos um outro grupamento do outro lado, do grupamento mais lateral, do lado lateral dessa articulação, ok? Bom, nesse grupamento medial, de acordo com esse formato que eles assumem, e aí alguns anatomistas acham parecido com um leque de feixes ligamentares, ou até semelhante à letra grega delta, esse grupamento de ligamentos da região mais medial são chamados normalmente de ligamentos deltoide, ou de grupamento deltoide. É um grupo formado por 4 feixes ligamentares que compreendem esses 4 feixes do ligamento deltoide ou do ligamento medial, ok? Da região mais anterior para posterior, os 4 ligamentos são assim intitulados. Olha só, o primeiro é esse, ó, que sai da tíbia para o osso do talos anteriormente na articulação. Lógico que na porção mais medial, mas mais à frente do que os outros ligamentos. Então esse aqui é chamado de ligamento tíbio-talar anterior. Ligamento tíbio-talar anterior, porque se estende da tíbia para o talos anteriormente. Ligamento tíbio-talar anterior. Logo após o ligamento tíbio-talar anterior, existe um outro feixe ligamentar, agora esse aqui, ó, destacado aqui na imagem nessa coloração verde, que é o chamado ligamento tíbio-navicular. Tíbio-navicular, porque ele parte do osso da tíbia em direção ao osso navicular aqui, ó, dos ossos do taço. Ligamento tíbio-navicular, ok? Um pouquinho mais atrás, mais posterior ao ligamento tíbio-navicular, surge um outro ligamento agora que parte
do osso da tíbia para o osso do calcâneo. Agora chama-se ligamento tíbio-calcâneo. Ligamento tíbio-calcâneo. Então a gente já viu tíbio talar anterior, tíbio navicular, tíbio calcâneo e por último agora esse último aqui, ó, mais posterior ainda em relação ao tíbio calcâneo, que é o ligamento tíbio talar posterior. Esse agora parte da tíbia para o talos, só que na região mais posterior da articulação. Esses 4 feixes ligamentares compreendem o ligamento deltoide. É um importante feixe ligamentar formado por 4 feixes ligamentares independentes, muito próximos entre si, que protegem e reforçam essa articulação medialmente. Tá certo? Quando a gente vai para o lado lateral, agora do outro lado da articulação, a gente tem aqui ó, o grupamento dos ligamentos laterais do tornozelo. E que esse grupamento lateral é formado por 3. Diferente do medial, que é formado por 4 feixes, o lateral é formado por apenas 3. Outra diferença em relação ao grupamento medial é que no medial os 4 são muito próximos entre si, formando como se fosse um leque. Do lado lateral não, são 3 ligamentos espaçados entre si, separados entre si. E eu estou chamando a atenção disso porque a gente vai ver daqui a pouco que isso traz diferenças na estabilidade medial e lateral da articulação do tornozelo. Ok? Bom, esse grupamento lateral é formado por esses 3 ligamentos. Ó. O mais anterior parte do osso do talos em direção à fíbula. É chamado ligamento talofibular anterior. Ligamento talofibular anterior. Ok? Esse mais lateral de todos parte do osso do calcâneo em direção à fíbula. Agora é chamado de ligamento calcâneo-fibular. Ligamento calcâneo-fibular. E esse mais posterior de todos aqui, ó, é o ligamento que parte do osso do talos para a fíbula, só que agora posteriormente. Agora ele passa a ser chamado de ligamento talofibular posterior. Ligamento talofibular posterior. Esses são os 3 ligamentos que reforçam agora lateralmente a articulação do tornozelo e de forma espaçada. E como eu disse agora, ó, o grupamento medial são 4 coesos. O ligamento lateral são 3 espaçados. Isso dá, ok? Isso dá uma menor estabilidade do grupamento mais lateral da articulação do tornozelo. E é tanto que a gente consegue observar, inclusive na prática por aí, que as pessoas que têm entorse, lesões no tornozelo, normalmente é quando o indivíduo faz uma inversão do pé. Ou seja, há um mecanismo lesional que tende a jogar, por exemplo, o talos um pouco mais para a região lateral, porque ela é menos reforçada. E quando a gente faz, principalmente, a flexão plantar, aí é que dificulta ainda mais a estabilidade da articulação. Quando a gente faz o movimento de flexão plantar, o talos se desloca um pouco mais anteriormente. Quando ele se desloca um pouco mais anteriormente, ele perde um pouco do contato com os maléolos, principalmente com o maléolo lateral. E aí, qualquer outro mecanismo de desequilíbrio, por exemplo, das forças que atuam no tornozelo, pode levar, pode suceder a um processo de inversão da articulação do tornozelo e uma possível, por exemplo, luxação dessa articulação. Eu não estou dizendo com isso que não ocorra o contrário. Uma luxação, por exemplo, para dentro, para a região mais medial. Também pode ocorrer, mas é mais difícil de acontecer. Tá joia? Tranquilo? Bom, então, olha, era isso que a gente tem para falar sobre a articulação do tornozelo de hoje. Aqui algumas das referências básicas que utilizamos aí para a nossa aulinha de hoje, tá joia? Aqui também algumas referências complementares, tem aí o nosso podcast que a gente trabalhou, articulações dos membros inferiores. Tem aulinhas de alguns colegas aqui pelo YouTube também que vocês podem assistir para reforçar ainda mais essas informações, tá certo? Bom, aqui é o nosso canal AnatoCast, é uma realização do Labtec Anato, que é o Laboratório de Tecnologias Educacionais aqui do Núcleo de Ciências da Vida, que pertence a um grupo de pesquisa do CNPq, Tecnologias em Saúde, aqui no campus do Agreste da UFPE. Tá joia? Galera, muito obrigado para você que ficou conosco aí até o final e a gente espera que você possa voltar daqui a pouquinho para mais uma nova Anatoaula aqui no seu canal de Anatomia Humana, intitulado AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.